Senhor, graças te damos por essa noite, que o teu nome seja louvado em nossa vida. As canções que entoamos foram exclusivamente para o engrandecimento do Senhor, para manifestar o quanto nós te amamos e o quanto o Senhor é grande. E agora, Pai, nós suplicamos a tua graça, a tua presença, o teu poder, a tua iluminação, a tua sabedoria, para nós nos aproximarmos da tua palavra com a mentalidade correta e com o coração íntegro. Então visita-nos, Senhor, através do teu conhecimento, no texto sagrado, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir já a Escritura na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos até lá. Nós estamos aí algumas semanas trabalhando essa carta. Na verdade, são 19 semanas já que integramos dos estudos de 1 Tessalonicenses, né? E vocês têm suportado bravamente. Alguns anos atrás, nós fizemos Romanos aqui na igreja, foram 82 semanas de Romanos, né? Já tinha irmãos que estavam com as folhas da Bíblia de Romanos caindo, de tanto que falamos de Romanos. Mas estamos aqui algumas semanas observando essa carta. Essa carta é muito importante no Novo Testamento, é um dos documentos antigos do Novo Testamento. Muita coisa você pode aprender sobre a crença da igreja de Jesus nos seus primeiros séculos. Nós vamos ler logo o texto e depois eu vou fazer algumas observações antes de olhar para ele mais perto. Então, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 4 ao verso 7. Esse vai ser o trecho que iremos considerar hoje. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, eu intitulei essa pregação de Os Filhos das Trevas versus os Filhos da Luz. Biblicamente falando, só há dois tipos de pessoas nesse mundo. Aqueles que a Escritura chama de filhos da luz e aqueles que a Bíblia declara como filhos das trevas. Nessa passagem, nós vamos ver que os filhos das trevas estão associados à escuridão, ao sono e à embriaguez, enquanto que os filhos da luz estão associados à vigilância e à sobriedade. O que o autor sagrado, irmãos, deseja fazer aqui para o seu leitor é demonstrar que há diferenças fundamentais entre um crente e um incrédulo. Há diferenças de essência, há diferenças de comportamento e há diferenças também no modo como Deus trata cada um desses grupos. O arrebatamento da igreja está reservado para os filhos da luz, enquanto que o dia do Senhor está guardado, reservado para aqueles que são das trevas. Então nós vamos observar isso. Diferenças do coração, diferenças do comportamento e diferenças também no tratamento divino. O apóstolo Paulo vai trabalhar com muitos contrastes aqui. Nós vamos ver ele falando de luz e trevas, falando de embriaguez e sobriedade, dia e noite, está dormindo, está acordado, salvação e ira, vida e morte. Ele vai trabalhar através de diversos contrastes como parte de um argumento maior. Então esse trecho aqui, se você pegar ele isolado, ele soa um pouco estranho na leitura, mas quando você o considera à luz da tratativa, do contexto maior, ele faz todo sentido. Então esse texto aqui que lemos, ele é parte de um argumento que começou no capítulo 4, versículo 13. Paulo lá estava tratando do arrebatamento. E eu disse para os irmãos que uma das dúvidas que os crentes de Tessalônica tinham era a respeito do que iria acontecer com os que morreram. Então, aqueles crentes que partiram, eles serão abençoados com as graças do arrebatamento?
Eles vão desfrutar das bênçãos de se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. O apóstolo Paulo vai dizer, nós vimos isso em 2 pregações, que os mortos de modo nenhum serão prejudicados. Na verdade, os mortos até terão proeminência. A Bíblia diz lá que no ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, isto é, eles vão acordar desse sono que estão nos seus túmulos, e num piscar de olhos aquele corpo mortal será revestido de imortalidade, e eles vão subir junto com os vivos para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Então Paulo está falando aqui a respeito dos que morreram, daqueles crentes que estarão vivos quando Cristo voltar. Todos irão participar desse evento, do encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Mas uma outra dúvida que esses crentes tinham diz mais respeito ao contexto que nós estamos aqui hoje. Era a respeito do dia do Senhor. Nós pregamos 2 mensagens a respeito do dia do Senhor aqui na igreja. Foram as 2 últimas semanas na sequência desse livro. E nós vimos aqui que o dia do Senhor vai ser um dia terrível. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Ele é uma ocasião, é um dia escatológico, ele vai durar um tempo. E durante esse momento, Deus vai visitar esse mundo com uma série de julgamentos. Eu falei para vocês que serão catástrofes terríveis. Hoje acontecem catástrofes de todos os tipos. E essas catástrofes, elas não vêm com sinalização direta de que foi origem divina. As pessoas dizem que foi a mãe natureza, as pessoas dizem que é porque o homem está poluindo o meio ambiente. Então, essa ação divina hoje, através de catástrofes, ela meio que está escondida por detrás de fenômenos da natureza. Mas no dia do Senhor não vai ser assim. Eu mostrei para vocês diversas passagens em que falam que Cristo pessoalmente estará punindo esse mundo. E as pessoas que estarão vivas naquela ocasião, elas não terão dúvidas que se trata de uma origem divina, que se trata do derramar da fúria de Deus nesse mundo. E os crentes de Tessalônica tinham a seguinte dúvida: nós já estamos no dia do Senhor? Eles estavam passando, irmãos, por muitas perseguições, por muitas provações. Eles estavam sendo assediados por autoridades governamentais. Alguns crentes, inclusive, estavam morrendo por causa de perseguição. E, de repente, começaram a aparecer alguns pregadores. Olha, sabe aquela história lá do dia do Senhor que Paulo disse? Pois é, ele já chegou. O dia do Senhor já está acontecendo. Nós já estamos sofrendo as punições do dia do Senhor. E isso produziu uma espécie de um terror nesses crentes. Mas como assim? Nós estamos sendo punidos por Deus? Deus está derramando a sua ira em nós? Quer dizer que toda essa opressão que nós estamos sofrendo das autoridades significa que chegou a era do anticristo e do derramamento da ira de Deus nesse mundo? Então falei para vocês que Timóteo pegou todas essas dúvidas dos crentes, levou para Paulo, que na época estava morando em Corinto, e ele então escreveu essa carta. E essa sessão que nós vamos ver hoje, ela trata exclusivamente desse assunto, do dia do Senhor. Nós vamos participar ou não do dia do Senhor. Então é esse assunto que nós vamos observar aqui, se o Senhor nos permitir. Então vamos lá, para o capítulo 5, versículo 4, vamos aqui parte por parte, frase por frase, palavra por palavra. Tudo que Paulo escreve é muito importante e a gente tem que olhar bem de perto. Ele começa o verso 4 dizendo assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Algo interessante que ele diz assim, que ele diz no início é: vós, irmãos, não estáis em trevas. Essa informação, irmãos, é muito importante. Quando ele fala estar em trevas, ele está falando de essência. Ele está falando de condição interior. Há pessoas que estão nas trevas, há pessoas que estão na luz.
Eu quero deixar bem claro aqui para vocês, nesse início, que ele não está falando de comportamento. Ele vai falar de comportamento um pouco abaixo. Aqui ele não está falando de comportamento. Aqui ele está falando de condição interior. Quando Deus olha para uma determinada pessoa, ele vê alguém que está na luz ou ele vê alguém que está nas trevas. Independente de como aquela pessoa se comporta, independente se ela é uma pessoa caridosa, generosa, bondosa, se é um assassino, se é um malfeitor, quando Deus olha, ele vê uma pessoa na luz ou ele vê uma pessoa nas trevas. Então ele está falando de uma condição interior. E o que ele está dizendo é que aqueles que não estão em trevas não serão apanhados de surpresa pelo dia do Senhor. Então, o dia do Senhor não é para quem está na luz. O dia do Senhor não é para quem está andando com Ele. O dia do Senhor não é para aquele que foi regenerado. O dia do Senhor está reservado para aqueles que estão em trevas. Vocês devem ter percebido que o verso 4 começa com uma conjunção mas. Então, essa conjunção nos escritos de Paulo, ela sempre tem aquele efeito da virada de chave, da mudança radical. E se vocês forem observar, no versículo 1, ou melhor, vamos pegar o verso 2 e 3, veja do que ele está falando. Ele fala assim: mas vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Vocês percebem a virada que o apóstolo faz radical? Então ele começa dizendo que há um grupo de pessoas que serão apanhadas de surpresa pelo dia do Senhor. Não vai haver um aviso, não vai haver uma comunicação, não vai haver uma preparação. Jesus falou que vai ser como nos dias de Noé, que as pessoas estavam casando, se dando em casamento, e de repente o dilúvio chegou. Então, essas pessoas serão pegas de surpresa. Mas vós, diz o apóstolo, vocês não serão surpreendidos por esse dia. Então esse dia não foi feito para vocês. Esse dia não vai apanhar vocês. Vocês serão salvos desse dia. Então esse é o contraste do apóstolo Paulo. É o contraste de quem está nas trevas, daquele que está na luz. Ele diz, mas vós, irmãos, né? A palavra irmãos aqui também vem para sinalizar o contraste com os que serão destruídos. Há aqueles que não vão escapar, mas há aqueles que são irmãos. A palavra irmãos aqui é para sinalizar que o povo de Deus faz parte da família do Senhor. A palavra irmãos aqui é para dizer que aqueles que creram em Jesus, eles possuem uma semente divina no seu coração. Essa semente, ela foi implantada no momento da sua conversão. E essas pessoas jamais experimentarão a fúria do dia do Senhor. No verso 9, só para eu fechar esse ponto, ele fala assim, veja aí, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. De que ira vocês acham que ele está falando aqui? Ele está falando do dia do Senhor, o contexto está falando disso. Nós não fomos destinados para a ira. Esse dia não vai nos apanhar de surpresa. E a razão, irmãos, é que nós somos crentes em Jesus. Nós somos o povo da luz. Nós não estamos andando em trevas. Quando ele fala aqui de trevas, ele está falando da natureza daqueles que não são de Deus. Eles estão em trevas, eles estão em escuridão, eles estão no domínio de Satanás. Aqueles que não são de Deus, eles estão em trevas morais e em trevas espirituais. Eles vivem em um estado perpétuo de incredulidade e rebelião. Eles são dessa maneira. E é por isso que o dia do Senhor vai alcançá-los. Deixe só reforçar esse ponto, com uma referência nas palavras de Jesus, João capítulo 3, versículo 20, você deixa aí o seu texto de Tessalonicenses marcado, e vai comigo, por gentileza, a João capítulo 3, versículo 20, só para a gente fortalecer mais essa ideia. João 3, vamos ler o 19 e o 20.
Aqui, Jesus está falando, meus irmãos, com os seus discípulos, e olha só o que ele fala. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quando Jesus fala, a luz veio ao mundo, de quem vocês acham que ele está falando? Ele está falando dele mesmo. Ele é a luz. E ele fala, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então qual é o grande problema das pessoas que andam nas trevas? Você acha que as pessoas que andam nas trevas, elas andam naquela condição de trevas porque elas são inocentes, porque elas não foram devidamente ensinadas, porque elas não foram realmente assim, aprendizes profundos da verdade de Deus? O texto não diz isso. O texto diz que as pessoas amam nas trevas porque elas amam os seus pecados. Quando elas comparam uma vida com Cristo, andando em Cristo, e a vida dos seus próprios pecados, ora, elas tomam uma decisão afetiva. Eu amo o meu pecado. Alguns anos atrás, eu já contei isso aqui na igreja, né? Que eu estava tratando com uma pessoa que tinha se envolvido num pecado terrível, e essa pessoa disse para mim, sei que estou errada, sei que isso vai me destruir, mas eu amo o meu pecado. Então esse é o problema da humanidade. O problema da humanidade não é que eles não foram instruídos, não é que elas não tiveram conhecimento suficiente. A luz veio, a luz se manifestou, e as pessoas se mantêm nas trevas porque elas amam os seus pecados. Verso 20, ele fala assim, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de serem arguidas as suas obras. Então por que essas pessoas se mantêm numa condição de pecado, ao mesmo tempo que se mantêm em uma distância mais ou menos respeitosa da luz? Porque elas sabem que se elas chegarem na luz de uma vez por todas, a luz do Evangelho vai lançar raios sobre as suas obras más. E ela vai perceber, e todos vão perceber quem ela é, como ela vive. E as pessoas não querem isso. Então é disso, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando lá na sua carta. Os que andam nas trevas, os que serão apanhados pelo dia do Senhor, são esses aqui. São esses que conhecem a luz, mas que preferem os seus pecados. Preferem viver nas suas imoralidades. Preferem viver nas suas arrogâncias. Preferem viver nas suas lamúrias, no seu sentimento autocentrado. Se você andar para o capítulo 8 aí, João mesmo, para o versículo 12, João falou muito a respeito de luz e trevas, e ele colocou uma declaração belíssima a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo João, capítulo 8, verso 12, um dos grandes eu sou de Jesus. Ele fala assim, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então veja, ele fala sobre andar na luz e andar nas trevas. Satanás, em Efésios 6, ele é chamado de príncipe das trevas. Em Colossenses 1, versículo 13, fala que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império do Filho do seu amor. Então há dois reinos, irmãos, há dois domínios desse mundo. Há o reino das trevas e há o reino da luz. E cada um desses domínios tem o seu respectivo governante. O reino da luz tem Jesus Cristo como seu governante. E o reino das trevas tem o inimigo das nossas almas como sendo o príncipe. Então são dois governos. O apóstolo Paulo está falando disso. E os incrédulos, eles tomaram uma decisão. Eles querem continuar vivendo nas suas trevas mentais, nas suas trevas morais. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o dia do Senhor será reservado para essas pessoas. O dia do Senhor está guardado para essas pessoas. Não está guardado para aqueles que andam na luz, mas para aqueles que decidiram andar nas trevas. Essas pessoas serão pegas de surpresa em uma série de sofrimentos indizíveis. E você, meu irmão e irmã, que está na luz, não precisa temer essa ocasião. Você não estará lá. O arrebatamento já terá ocorrido. Você já estará na casa do Pai. Então essa é a primeira informação, volte lá.
para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, onde Paulo diz que esse dia não vai pegar os que andam na luz de surpresa, mas sim aqueles que andam nas trevas. No versículo 5, eu quero destacar mais uma nuance aqui da fala do apóstolo Paulo. Ele fala assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Vocês devem ter percebido que essa primeira parte do versículo 5 é bem parecido com a do verso 4. No verso 4 ele falou de trevas. Aqui ele fala de filhos da luz. Então existe aquele que está na luz, mas existe também o filho da luz. Isso é muito importante, irmãos. Essa é uma nuance da fala do apóstolo Paulo. Quando ele fala de filho da luz, ele está falando mais em termos de comportamento do que de essência. Deixa eu explicar melhor aqui para eu me fazer entendido aos irmãos. Paulo aqui está utilizando um recurso muito comum na língua hebraica. Os hebreus costumavam dizer que você é filho daquela influência que lhe domina. Por exemplo, lá em Juízes capítulo 19, versículo 22, é falado naquele texto a respeito de uns homens que o autor chama de filhos de Belial. Já escutou essa expressão na Bíblia alguma vez? Filhos de Belial. Filhos de Belial no Antigo Testamento seria o equivalente a filhos do diabo no Novo Testamento. São expressões sinônimas. Então, esses homens, eles eram tão perversos que eles acabavam sendo, por causa desse comportamento pervertido, eles passavam a ser identificados com a personificação daquele que é a maldade absoluta, o inimigo das nossas almas. Então é como se o comportamento deles fosse tão perverso que alguém olharia para ele e dizer: não, esse sujeito, ele não tem outro pai, o pai dele é o diabo, ele carrega a essência do diabo, ele carrega a perversidade que a gente só vê no diabo, portanto ele é filho do diabo. Tiago e João, vocês vão lembrar que no Novo Testamento, eles são chamados de quê? Alguém lembra? Eles são chamados de Boanerges, que quer dizer o quê? Filhos do trovão. Por que vocês acham que eles eram tratados dessa maneira? Olha ali os filhos do trovão. Você anda dando trovoadas por aí. Então por que filhos do trovão? Para falar do caráter explosivo deles. Eles eram agressivos. Então eles eram homens tão estourados que as pessoas diziam: eles são gerados na explosão. Então, a Bíblia tem essa maneira de dizer que você é filho daquela influência que lhe domina. Você tem, por exemplo, em Atos 4, Barnabé, que é chamado filho de quê? Filho da consolação. Por que filho da consolação? Porque aquele homem parece que foi gerado na ternura, que foi gerado no cuidado, que foi gerado no doar-se, no afeto. Então, na linguagem bíblica, meus irmãos, você é filho daquilo que lhe controla. Você é filho daquela influência que lhe afeta. Então, pensa comigo agora. Quando Paulo diz que nós somos filhos da luz, o que ele está querendo dizer? Quando ele diz que nós somos filhos da luz, ele está afirmando que a influência dominante do nosso caráter é a santidade. É isso que ele quer dizer quando ele fala que nós somos filhos da luz. Ser filho da luz equivale a ser íntegro aos olhos de Deus. Todos nós, irmãos, carregamos características físicas e emocionais dos nossos pais. E o mesmo ocorre com o nosso Pai Celestial. Nós fomos gerados na luz. O nosso Pai é chamado lá em Tiago de o Pai das luzes. Nós estamos marchando em direção ao novo mundo, cuja luz é o Cordeiro de Deus. Logo, diz o apóstolo Paulo, nós precisamos nos comportar como pessoas do dia. Porque essa é a influência dominante. Esse é o elemento que nos distingue. Esse é o impulso que nos faz caminhar nesse mundo. Então é isso que ele quer dizer quando aqui no verso 5 ele fala: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Então não é para falar apenas que você pertence a Deus,
mas é para falar que o primeiro impulso que move você nesse mundo é a santificação, é o desejo de ser parecido com Cristo. Esse é o Filho da Luz. Aí ele prossegue no restante do versículo, contrastando, dizendo assim: nós não somos da noite, nem das trevas. Então, se luz aqui tem a ver com santidade, noite tem a ver com o quê? Noite tem a ver com pecado. Esse é o contraste de Paulo. Então ele está falando que enquanto as pessoas que são de Deus realmente, o primeiro impulso delas é a santificação, aqueles que estão em trevas, o impulso, o elemento dominante dessas pessoas é o próprio pecado. Então ele está usando, irmãos, esses contrastes para chegar no seguinte ponto: nós não podemos andar como se fôssemos cidadãos das trevas. Nós não podemos viver nesse mundo como se o primeiro impulso que nos movesse a tomar as nossas decisões diárias, a reagir diante de circunstâncias difíceis, sejam impulsos pecaminosos. Nós temos um Deus, nós somos os filhos da luz, nós pertencemos ao reino do dia. Nós não podemos viver como se estivéssemos nas trevas. Nós não podemos viver impulsionados pelas paixões interiores. Nós temos o Espírito Santo no nosso coração. Nós estamos num reino diferente. Aqueles que são movidos pelas trevas, que são impulsionados pelo pecado, eles serão atingidos em cheios no dia do Senhor. Mas nós não, irmãos. Nós somos da luz. Nós somos do reino de Deus. O impulso dominante do nosso coração precisa ser a santidade. Efésios 2,10 diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nela. No verso 6, ele continua desenvolvendo esse assunto, e veja como ele vai tratar essa questão. Ele fala assim: assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. É muito bonito, irmãos, o que ele está falando aqui. Veja que ele está agora fechando o pensamento. Assim, pois, isto é, visto que nós somos filhos da luz e não filhos das trevas, uma vez que o impulso inicial do nosso coração é a santificação e não o pecado, não durmamos como os demais. Aqui ele está estabelecendo mais um elemento que caracteriza a vida de quem não é de Deus. Quem não é de Deus, além de estar em trevas, eu espero que você vá compondo o quadro. Ele vai apresentando trevas, filho das trevas. Aqui ele colocou mais um ingrediente na natureza da pessoa sem Deus. É o dormir. A pessoa que não tem o Senhor, ela está dormindo. Em que sentido? Ela não está desperta para as realidades espirituais. As questões da alma, as questões da eternidade, as questões do julgamento, as questões envolvendo céu, inferno, condenação, salvação, ira, arrebatamento. Essas informações que são tão vitais para quem é de Deus, para essas pessoas, simplesmente não importam. Elas estão dormindo para essas realidades. Essas realidades não despertam elas, não movem a vida delas. Elas estão como que em um sono, em um coma espiritual. Então Paulo está dizendo que uma pessoa sem Deus, uma pessoa nas trevas, vive assim. E ele está usando esse contraste para reforçar como nós devemos ser. Ele diz: não durmamos. Não durma como os demais, não seja insensível, não seja uma pessoa que está adormecida, em coma espiritual para as realidades da alma. Você precisa estar acordado, você precisa estar desperto para notar essas coisas. A sua vida precisa ser afetada por essas realidades. Então, o que a Bíblia diz a respeito do futuro, o que a Bíblia diz sobre novos céus e a nova terra, o que a Bíblia diz sobre santificação, tem profunda influência sobre você. Ela estabelece o modo como você vive, ela estabelece suas prioridades nesse mundo.
mundo. Então Paulo diz, não durma. Esse é o modo de ser de uma pessoa que é do Senhor. No verso 7, ele acrescenta mais um elemento aqui. Ele fala, ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então veja que aqui ele acrescentou mais um elemento na natureza de uma pessoa sem Deus. Ele falou de trevas, ele falou de dormir, e agora ele coloca mais um ingrediente, a embriaguez. Na verdade, Paulo construiu a imagem do incrédulo aqui com 4 elementos. Ele falou de noite, ele falou de trevas morais, ele falou de sono e ele falou de embriaguez. São 4 imagens que a Bíblia usa para designar a natureza de um incrédulo. E esses 4 elementos, irmãos, cada um deles destaca uma certa característica de uma pessoa sem Deus. Mas todas falam de um estado de alguém que simplesmente não se importa com as realidades espirituais. Aqui a embriaguez é para falar de descontrole, é para falar de embotamento dos sentidos. Você sabe como é que é uma pessoa embriagada. Ela não consegue perceber a realidade com clareza, ela não consegue raciocinar direito, ela fica com seus sentidos confusos. Então ele usou a palavra sono, agora ele está usando uma outra expressão, para reforçar o mesmo princípio. Uma pessoa sem Deus, ela não tem uma percepção clara do que é a realidade. A visão dela é muito estreita. Ela planeja a sua vida apenas pensando nesse mundo. Ela imagina aquilo que é importante para ela apenas em termos dos seus prazeres imediatos. Ela ainda não conheceu a verdade, ela ainda não foi exposta à luz, ela ainda não aprendeu os grandes prazeres espirituais que estão reservados em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não podem ser assim. Vocês não podem viver embriagados. Vocês não podem viver com seus sentidos espirituais embotados. Vocês não podem viver como pessoas que não enxergam o todo, o que é a vida diante de Deus na sua inteireza. Tem uma coisa, irmãos, que me deixou maravilhado essa semana enquanto considerava esse texto. É que todas essas exortações do apóstolo Paulo, elas não são construídas a partir do medo, mas a partir de um sentimento de dignidade. Deixe-me explicar. Paulo não exortou mais ou menos desse sentido. Crentes, vivam como pessoas do dia. Porque se vocês não viverem como pessoas do dia, vocês serão abandonados por Deus, e o dia do Senhor vai pegar vocês com força, e vocês vão ser destruídos, junto com os incrédulos. Ele não partiu para o medo. Ele não apelou para o julgamento. Na verdade, ele procura despertar em nós um senso de dignidade espiritual. Mais ou menos assim. Você é filho da luz. Você é filho do dia. O Espírito Santo já foi colocado no seu coração. Você já pertence ao reino de Deus. Deus já te deu tudo. Todas as dádivas que dizem respeito ao seu futuro já foram garantidas e foram te dadas gratuitamente. Então o que você deve fazer agora? Você deve viver à altura dessa dignidade que Deus te deu. Vocês percebem a distinção? Então ele não está apelando para o medo. Ele não está apelando para a ameaça. Ele está simplesmente colocando diante de nós quem nós somos, o que Cristo fez por nós e o que Ele já nos deu. E Ele está nos chamando a viver à altura daquilo que nós já recebemos do Senhor. Então nós não somos da noite, nós não somos das trevas, nós não somos os embriagados e nem os que estão dormindo. Portanto, vamos despertar e viver à altura da dignidade, das bênçãos que o Senhor já nos deu. Então eu quero destacar ainda o contraste dele. Eu estou lendo o versículo 6 novamente aqui, que eu quero voltar para destacar o contraste. Ele fala assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então veja, enquanto o ímpio está dormindo e embriagado, ele diz que quem está na luz
está desperto e está sóbrio. É o contraste, né? Ele sempre está reforçando a nossa identidade em termos de contraste. Então, o que significa estar alerta? Significa o oposto de dormir. Significa você estar atento às realidades espirituais. Aquele que está alerta, ele abraça a verdade de Deus, ele vive a verdade de Deus e por causa disso ele está aguardando com expectativa e sem medo a chegada do Senhor Jesus. Ele está desperto. E o que significa ser sóbrio? Ser sóbrio é literalmente não estar intoxicado. É estar equilibrado, com uma percepção correta da vida, sabe medir as realidades do presente com os olhos espirituais, é consistente, calmo, firme espiritualmente. Vocês sabem que uma pessoa bêbada, ela busca em primeiro lugar as sensações do seu corpo, não leva em conta as necessidades da alma. Uma pessoa sóbria é diferente. Ela percebe que o eterno já foi trazido para o presente. E ela abraça esses primeiros lampejos da eternidade que já estão presentes no nosso dia. E a sua vida é profundamente afetada por isso. E por causa desse modo de enxergar a vida, ela sabe colocar cada esfera da vida no seu devido lugar. Então é assim, irmãos, que nós somos chamados a viver. Alertas, despertos, piedosos, e debaixo da influência da verdade. No verso 7, o apóstolo Paulo chega a ser repetitivo. Veja aí que ele quer tanto chamar a atenção para esse ponto. Eu acredito que essas ênfases, essas repetições de Paulo, têm a ver com os problemas daquela igreja, irmãos. Quando você vê o autor bíblico tocando muito no ponto e voltando ao mesmo ponto, de diversas maneiras, é porque normalmente isso era um ponto de conflito dentro da igreja. Então no 7 ele fala assim: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Que vocês estão vendo que ele chega a ser repetitivo. E ele está partindo aqui do que nós poderíamos chamar de uma observação comum. As pessoas normalmente dormem à noite. As pessoas normalmente ficam embriagadas à noite. Sabe qual é o ponto dele aqui? É mais ou menos esse. É de se esperar que as pessoas não salvas vivam de modo insensível às realidades espirituais. É de se esperar. É de se esperar porque elas estão na noite. É de se esperar porque elas estão em trevas. É de se esperar porque elas se permitiram ser embriagadas pelos seus próprios pecados. Então, uma pessoa, meus irmãos, sempre vai agir de acordo com a sua natureza. Se uma pessoa está na luz, a sua natureza vai apontar para a santidade. Se uma pessoa está nas trevas, a sua natureza, os seus impulsos, sempre irão em direção de satisfazer o próprio pecado. É assim que o cidadão da noite vive. Só para reforçar isso, Lucas 12:45. Vamos até lá, por favor. Eu quero só reforçar esse ponto do apóstolo Paulo, quando ele fala da natureza humana, com a fala do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro de uma parábola bem conhecida. Lucas capítulo 12, versículo 45, ele fala assim: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Vocês estão vendo que é quase a mesma coisa que o apóstolo Paulo está falando? Então ele está dizendo, o incrédulo, ele tem uma percepção completamente distorcida da realidade. Ele percebe essa aparente demora do Senhor voltar como sendo uma espécie de liberdade para fazer o que quiser,
Como se não fosse haver julgamento. Ele esqueceu da gente. Não vai haver julgamento, coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque o tempo está passando e as coisas estão tudo do mesmo jeito. E essa aparente demora de Deus voltar vai criando no coração da pessoa incrédula uma sensação de segurança para pecar. É isso que Jesus está falando, que é a essência do incrédulo. Então a essência do incrédulo é essa: não vai haver julgamento. Por que não vai haver? Porque tantos anos aí, olha o tanto de coisa que já está acontecendo nesse mundo, olha quantos anos já se passaram, olha quantas gerações passaram, está tudo do mesmo jeito. E aí o que essa pessoa começa a fazer? Ela começa a se entregar ao pecado. Esse aqui, irmãos, é o retrato de quem está nas trevas. O juízo de Deus está sendo adiado, talvez, pensa a pessoa, não vai haver juízo, então vou viver como eu quero. E aí o texto diz que essas pessoas vão ser apanhadas de surpresa, e elas vão ser lançadas com a sorte dos infiéis. Então é assim que o incrédulo vive. Eles estão bêbados espiritualmente, eles estão dormindo, eles estão em trevas. Então, meus irmãos, sintetizando aqui, Paulo está falando a respeito do dia do Senhor, como eu disse para vocês, aquela era de julgamentos. O dia do Senhor está no livro de Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 18. Alguns crentes, infelizmente, equivocadamente, estavam pensando que eles já estavam no dia do Senhor, mas Paulo diz que não. O dia do Senhor foi reservado para aqueles que estão em trevas. E nós, que somos o povo da luz, devemos viver de tal maneira que não sejamos identificados com o caráter daqueles que estão marchando em direção ao dia do Senhor, daqueles que vivem em insensibilidade ao pecado. Deixe-me agora trazer algumas conclusões aqui, algumas amarrações, para a gente fechar esse texto e depois orar ao Senhor. Primeiro eu quero me dirigir a você que está acompanhando essa pregação e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, de acordo com o texto sagrado, com a fala de Jesus e do apóstolo Paulo, você está em trevas. E eu digo isso com tristeza. Quando a Bíblia diz que você está em trevas, não é dizendo que você é a pior pessoa desse mundo. Não é dizendo que você é o ser humano mais depravado que já pisou nessa terra. A Bíblia não está falando do seu comportamento necessariamente. Está falando da sua essência. Está falando do seu interior. Está falando do modo como Deus lhe vê. Quando Deus lhe vê, Ele lhe vê como uma pessoa no reino da luz ou no reino das trevas? Ele te vê no reino das trevas. E eu espero que tenha ficado claro para você que as pessoas que vivem no reino das trevas, elas serão pegas de surpresa no dia do Senhor. Não vai haver um aviso, não vai haver um sentimento de desconforto no seu coração, não vai vir uma mensagem sobrenatural. A vida comum, ordinária, suas atividades diárias simplesmente serão interrompidas na hora em que você menos esperar por uma severa destruição. Isso é uma maneira de você escapar do dia do Senhor. É você se tornar um filho da luz. E eu guardei um versículo que eu orei para que o Senhor aplique ao seu coração. João capítulo 12, verso 36. Esse versículo ele foi escrito para você. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus. E tem tudo a ver com o que nós pregamos hoje à noite. João capítulo 12, versículo 36. Uma fala de Jesus, irmãos, maravilhosa. Ele fala assim: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Vocês estão vendo isso aqui? Quando Jesus fala assim, enquanto tendes a luz, o que ele está comunicando, irmãos? Ele está falando de uma era de oportunidade. Enquanto tendes a luz ainda está aqui. A luz ainda está presente. Jesus ainda está aqui como Salvador. Jesus ainda está aqui oferecendo perdão. Jesus ainda está te dando uma oportunidade. Você ainda tem luz.
ainda há uma chance para você, ainda há uma oportunidade. Mas vocês devem ter percebido que, junto com esse aviso de que há uma oportunidade, há também uma advertência. É apenas enquanto. Vai chegar um dia que a luz não vai estar mais disponível para você. Vai chegar uma ocasião em que não haverá mais oportunidade. Você está na era em que Jesus está oferecendo para você essa possibilidade de você sair das trevas e se tornar filho da luz. E ele diz: como você faz isso? Ele diz: enquanto tem de luz, crede na luz. Jesus está falando dele mesmo. Ele está falando que você precisa crer nele. Ele está falando que você tem que arrepender-se dos seus pecados, abandonar suas transgressões, essa vida autocentrada, se curvar diante de Jesus Cristo, crer que a morte dele pagou os seus pecados e de hoje em diante viver para a glória dele. Se você fizer isso, você vai crer na luz. Vocês estão percebendo isso, irmãos? Ninguém nasce filho da luz. Você precisa crer para finalmente, diz o texto, para que vos torneis filhos da luz. Então, ninguém nasce filho da luz. Você se torna filho da luz. Você se torna filho da luz quando crê naquele que é a luz. Então, esse é o caminho de você sair das trevas. Esse é o caminho de você fazer parte de hoje em diante do reino de Deus. De você ser incorporado aos santos. De você escapar da fúria divina no dia do Senhor. Esse é o caminho. Então eu espero que você creia em Jesus hoje. Que você abrace esse versículo, se curve diante do Senhor e diga: Senhor, me leva para a luz. Senhor, me leva para essa pureza de vida. Me faz parte dessa nação celestial que um dia vai povoar o novo céus e a nova terra. Em segundo lugar, Deus quer que nós tenhamos paz quando o assunto é o futuro. E aqui, irmãos, eu não quero ser teórico, muito complexo, mas apenas sinalizar que há certas concepções escatológicas, né? Escatologia é aquele estudo da teologia que trata a respeito das realidades futuras. Então há certas concepções escatológicas que, infelizmente, equivocadamente, acabam colocando os crentes no dia do Senhor. Há uma concepção escatológica, por exemplo, chamada de pós-tribulacionismo. Então essa concepção defende que os crentes vão passar pela tribulação, que os padecimentos do dia do Senhor também vão cair sobre os crentes. Há uma outra concepção chamada de mesotribulacionismo, né? Como eu disse, eu não quero cansar vocês com muita teoria, mas são aqueles que acreditam que os crentes vão sofrer mais ou menos ali metade do tempo do dia do Senhor. Tem uma outra concepção mais nova chamada pré-ira, que é meio que uma variação desse. Uma muito ruim são os parcialistas. Não sei se você já ouviu, mas as pessoas falam que só aquelas pessoas que de fato estiverem andando em um estado de santidade é que serão arrebatadas. Se você não estiver andando corretamente, se você estiver ali com a vida mais ou menos cristã, na hora em que Jesus Cristo voltar, você vai ficar e vai sofrer no dia do Senhor, né? Esses são os parcialistas. Então coloca crentes no dia do Senhor. E temos a concepção amilenista, que também coloca a tribulação e a grande tribulação, elementos do dia do Senhor como para os crentes. Essas abordagens, todas elas têm as suas particularidades, mas possuem em alguma medida esse ponto. Elas colocam os crentes nos sofrimentos do dia do Senhor. E o efeito que isso produz nos crentes, eu vejo que é muito danoso. Os crentes vivem inseguros, eles vivem com medo com respeito ao futuro. Alguns até acabam descambando em certos legalismos. Eu vim de uma tradição pentecostal, em que nós éramos ensinados a dormir de calça e camisa. Por que dormir de calça e camisa? Porque se Cristo voltar, você tiver de pijama, sem camisa, você não vai não. Vai ficar. O dia que Jesus vai levar alguém que esteja nu,
Né? E eu sempre fiquei imaginando, mas eu vou entrar com roupa então no céu, né? Eu vou entrar com roupa. Então essas concepções, às vezes elas acabam criando temor e às vezes até gerando legalismo nos textos, na vida dos crentes. Então eu percebo que Paulo ele contradiz essas abordagens. Ele fala do arrebatamento no capítulo 4, conforme nós estudamos aqui, e depois ele entra no dia do Senhor e diz: o dia do Senhor não vai lhes pegar de surpresa. Ora, meus irmãos, por que o dia do Senhor não vai nos apanhar de surpresa? Porque nós não estaremos aqui quando o dia do Senhor chegar. Nós não fomos destinados para a ira, conforme nós lemos lá no versículo 9. Então, você que é de Deus, não há necessidade de temer o futuro. Você não precisa viver com medo de perder o arrebatamento, de ficar aqui na terra e sofrer no dia do Senhor. Você não precisa viver assombrado com a ira de Deus, com a condenação. Lembra que os impulsos para uma vida de santidade não são as ameaças de Deus, mas a dignidade que Cristo já te colocou. Você é filho da luz, então ande como filho da luz. Nosso futuro, irmão, já está garantido. Será o amanhecer de um dia eterno ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então espero que essas verdades confortem o seu coração. Esses assuntos aqui não são apenas para saciar sua curiosidade teológica. Esses assuntos aqui foram escritos para trazer conforto para a sua alma, para você dobrar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, eu sou tão fraco, eu sou tão pecador, eu sou a ovelhinha mais claudicante do rebanho de Cristo, mas eu te louvo porque o Senhor não me destinou para a ira. Eu te louvo porque eu sei que o meu futuro está garantido, que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eu vou poder me levantar e encontrar com Ele nas nuvens, sem medo. Agora, cabe uma observação. O pecado pode roubar essa convicção de você. O pecado pode roubar essa segurança interna. Sabe aquela vida cristã disfuncional? Uma pessoa que está na luz, mas vive nas trevas. Infelizmente há crentes assim. Eles estão no reino da luz, mas eles estão embriagados no seu próprio pecado. E essa disfuncionalidade da alma faz muito mal para o seu coração, porque abafa essa convicção, entristece o Espírito Santo e enfraquece o testemunho interno do seu coração de que você é de Deus. Mas sabe qual é o resultado? Incredulidade, insegurança, medo, indiferença para com as coisas de Deus. Alguns anos atrás eu acompanhava um amigo que passou alguns anos vivendo em um pecado muito vil, muito baixo. E ele me falava isso, ele dizia assim: eu vivia com medo de morrer. Às vezes eu tinha que fazer uma viagem e eu tinha medo de um acidente e eu perder minha vida e eu ir para o inferno. Por que ele estava vivendo nessa condição? Porque ele estava disfuncional na sua alma. Uma pessoa de Deus, mas vivendo nas trevas. E isso faz com que a sua alma fique desorganizada. E é por isso que essa exortação do apóstolo Paulo é tão importante para você. Você é de Deus, você é da luz. Não viva, portanto, como um cidadão das trevas. Não viva. Porque isso vai apagar o testemunho do Espírito Santo. Isso vai encher seu coração de conflito. Isso vai produzir uma disfuncionalidade na sua alma e você vai ficar meio que perdido, sem saber onde você está, se você é do Senhor, se você creu nele mesmo, se você tem salvação, ou se você simplesmente foi um iludido evangélico. Então não viva como um cidadão das trevas. Isso faz muito mal para a sua alma. Nós somos, irmãos, o povo da luz. E por causa da graça de Deus e do poder do Espírito Santo, nós podemos dizer não para todos os impulsos do pecado que às vezes estão pulsando no nosso coração. Nós podemos dizer não para a sensualidade, nós podemos dizer não para a imoralidade sexual, nós podemos dizer não para a contenda, para o ciúme, para a avareza, para a amargura, para a mentira. Nós podemos com alegria abraçar a pureza, porque nós somos o povo da luz.
Então eu espero que você saia daqui hoje desejoso por se vestir da santidade de Cristo, de espelhar o caráter dele. Lembre que foi para isso que ele salvou. A sua conduta deve mostrar a sua condição. O que nós somos, meus irmãos, precisa ditar o nosso comportamento. Então não durma mais, não seja espiritualmente insensato, vista a roupa do cidadão da luz e pare de alimentar a sua carne, de seguir o curso das suas paixões. Lembre-se, essa é a vida dos que são da noite, dos filhos da perdição. Então viva como filho da luz, seja um filho da luz, e você vai ter uma vida plena nesse mundo para a glória de Deus. Amém, igreja do Senhor? Amém. Que Deus abençoe e que a palavra dele habite ricamente o nosso coração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus, obrigado por tua palavra e obrigado pelo privilégio imenso de dividir com os irmãos a verdade da tua escritura. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor nos capacite a viver de fato como filhos da luz, a vivermos em santidade, em pureza. Nós oramos para que o impulso dominante do nosso coração seja a pureza de Cristo e que o Senhor nos encha de vontade de viver à altura da dignidade da posição que fomos postos pelo nosso Salvador. Eu oro pelas pessoas que estão nas trevas, Senhor. Eu oro para que essas pessoas despertem. Eu oro para que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, que elas percebam a sua condição. Que elas vejam, Pai, que esse adiar simplesmente vai fortalecê-las ainda mais nos seus próprios pecados e as manter distante do Senhor. Eu oro para que haja quebrantamento, para que o Senhor mude, transforme, que haja graça, que haja transformação de vida. Nós pedimos essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.